Ok, pessoal, então vamos a mais uma aula, a aula que corresponde à seção 1.5 do nosso livro-texto. Como eu venho falando, você deve assistir a esta aula pelo menos uma vez e, em seguida, estudar o material do livro para que você possa ter uma compreensão mais adequada a respeito dos assuntos apresentados. Muito bem, nesta aula, então, vamos falar de sistemas de tempo contínuo e sistemas de tempo discreto. Na verdade, vamos começar a falar sobre esse assunto. A palavra sistema vem do latim sistema, uma grafia um pouco diferente, e é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e obedecem determinadas regras. Essa é uma definição bastante simples que nós podemos fazer a respeito da palavra sistema. Existe uma infinidade de sistemas à nossa volta e eu tomei a liberdade de classificá-los inicialmente desta forma aqui. Um conjunto de regras. Aqui não há o envolvimento de objetos, mas pode ser, por exemplo, um sistema jurídico ou um sistema religioso. Então, um conjunto de preceitos, de leis, enfim, que devem ser observados visando um objetivo final. No caso do sistema jurídico, existe uma legislação que diz respeito a crimes contra o patrimônio, contra o ser humano, contra o meio ambiente. E este conjunto de leis deve ser observado pela sociedade. Uma vez não observados, então há um processo, há um julgamento e um resultado final. Também, no sistema religioso, há um conjunto de crenças que determinados indivíduos acreditam que aquilo é verdadeiro, ele precisa seguir aquele conjunto de crenças para que ele tenha, no final, alguma coisa em seu benefício. Bom, nós, seres vivos, também somos um conjunto de sistemas. Seres humanos, então, nós temos lá sistema digestivo, sistema respiratório e assim por diante. Então, aqui nós temos seres orgânicos, digamos assim, objetos orgânicos envolvidos. E, finalmente, objetos inanimados. Aqui, então, podemos classificar como um sistema, um motor elétrico ou uma impressora, enfim, qualquer objeto que é formado por uma associação de vários outros objetos, com certeza configura um sistema. Muito bem, podemos dividir então os sistemas em sistemas de tempo contínuo e sistemas de tempo discreto, para utilizar a nomenclatura que nós temos utilizado desde o início do curso. Então, um sistema de tempo contínuo é aquele cujas entradas são de tempo contínuo e também as saídas são de tempo contínuo. Então, entra x de t, uma variável contínua do tempo, sai y de t, uma variável, ou um conjunto de variáveis também contínuas do tempo. Um exemplo, um voltímetro analógico. É um instrumento que serve para medir tensão elétrica. A tensão elétrica, que você vai medir numa tomada, por exemplo, é uma variável analógica, ou seja, no domínio do tempo, de tempo contínuo. O voltímetro analógico vai te dar o valor instantâneo daquela tensão, então, portanto, uma saída analógica também, ou uma saída de tempo contínuo. Há os sistemas de tempo discreto, onde as entradas são discretas, amostras, e a saída também serão discretas. Então, x de n aqui, representado entre colchetes, n é amostra, é igual a uma saída y de n. Um exemplo bastante simples de sistema de tempo contínuo. Um circuito RC. Então tem aqui um circuito formado por um resistor e um capacitor ligados em série e ligados a uma fonte de alimentação, uma fonte de tensão. Então a equação para a corrente elétrica que está circulando nesta malha aqui vai ser Vs de T menos Vc de T sobre R. A tensão de alimentação menos a queda de tensão no capacitor dividido pelo valor da resistência do resistor. Também posso expressar a corrente dessa forma. A corrente I de T é a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Substituindo então esta equação nesta aqui desenvolvendo, eu chego nesta equação diferencial. Então esta é uma equação diferencial que governa o comportamento deste problema. Nós partimos aqui ao inverso para chegar numa equação que governa o comportamento do problema. A equação diferencial não é a solução do problema, mas ela mostra como aquele problema se comporta. Então, encontrar a solução daquele problema significa encontrar a solução da equação diferencial. Um outro caso aqui, um automóvel. O automóvel, especialmente estes mais recentes,
não são sistemas simples, né? Na verdade, eu tenho centenas ou até milhares de sistemas embarcados, mas eu quero analisar esse automóvel do ponto de vista do seu movimento. Então tem a força que está impulsionando o automóvel e uma força de atrito de reação ao seu movimento. Então, isso é descrito por uma equação diferencial também. Veja bem, DVdt é aceleração, né? Massa vezes aceleração é igual à força que está impulsionando o automóvel menos a força de atrito. Coeficiente de atrito vezes velocidade. Rearranjando, então temos aqui uma equação diferencial que é muito parecida com a equação do circuito RC. Então a equação para o automóvel, embora sejam sistemas completamente diferentes, mas são semelhantes, né? Então estes dois sistemas, eles são descritos por equações diferenciais de primeira ordem, né? Além de ser de primeira ordem, lineares, enfim, mas é uma equação diferencial do tipo a derivada de y em relação ao tempo mais uma constante vezes a função y é igual a b vezes a variável independente x de t. Então essa é uma equação diferencial que, essa é uma equação diferencial genérica, vamos dizer assim. Se eu encontrar a solução para essa equação, automaticamente eu estou encontrando a solução para o probleminha do automóvel e para o probleminha do circuito RC também. Lógico que são equações semelhantes, porém o que vai variar são os parâmetros e as condições iniciais, certo? Um outro tipo de problema agora é de tempo discreto, né? O balanço de uma conta bancária. Então imagina que no final do mês, YN seja a variável que representa o valor do saldo no final do mês, vai ser igual 1,01 vezes YN-1. Esse é o saldo do mês anterior, multiplicado por 1,01, porque eu estou embutindo aqui 1% de juro ao mês. Então a conta aqui já rende juros de 1% ao mês. Mais o que foi depositado ou retirado do mês corrente. Então x de n representa depósitos menos saques, depósito menos saques exatamente naquele mês corrente. Rearranjando então eu fico com uma equação de diferença yn menos 1,01 yn menos 1 igual a x de n. É uma equação de diferença de primeira ordem. Outro problema também que eu reputo como simples, mas aqui vai ter um pouquinho mais de explicação, é a solução digital desta equação diferencial. Lembre, esta equação diferencial é a que mostra o comportamento do automóvel e do circuito RC. É uma equação de tempo contínuo, mas eu posso discretizar essa equação e resolvê-la como um problema de tempo discreto no computador. Como farei isto? Então, eu vou substituir a derivada por diferenças finitas. Então, dv/dt é v, n vezes delta. Delta aqui é um passo de tempo, digamos assim, 1 milésimo de segundo, né? N é o número da amostra. Então, n vezes 1 milésimo de segundo seria, então, 0,001 segundo. Vamos colocar n igual a 2. Então, 2 milésimos de segundo menos v, n menos 1 vezes delta. Aqui seria 1 milésimo de segundo. Então, em 1 milésimo de segundo, né, a diferença de v 1 milésimo de segundo depois sobre 1 milésimo de segundo representa, né, a aproximação para essa derivada aqui em relação ao tempo. Então, substituindo esse conceito na equação diferencial, ela vai ficar dessa forma. E desenvolvendo, então, esta equação, eu vou recair nesta equação de diferenças finitas, né? Então, a tensão V no passo N menos M, aqui velocidade. Nós estamos utilizando aqui o exemplo do automóvel. Então, a velocidade V no tempo N menos a massa sobre massa mais coeficiente de atrito vezes delta vezes a velocidade no instante anterior é igual a esta relação aqui. Então, eu resolvi um problema que é contínuo no tempo de forma discreta, fazendo a aproximação desta equação diferencial por diferenças finitas. Então, se eu encontrar a solução para esse tipo de equação, eu vou estar encontrando a solução para vários tipos de problemas que são regidos pela mesma equação. E aqui eu quero contar uma experiência pessoal, né, para mostrar que isso realmente é verdadeiro. Na década de 80, eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo. De 83 a 85, mais ou menos, eu fiz o meu mestrado. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes de 83, mas eu fui interrompendo, então vale esse tempo, 83 a 85. Na ocasião, eu me interessei por um tipo de problema que estava bombando, começando a bombar no Brasil. No exterior já tinha um pouco mais de tempo, mas era
também bastante novidade, que era o uso do método dos elementos finitos para resolver problemas de campos eletromagnéticos. Então eu cheguei num professor, que eu tinha amizade, e falei, olha, eu gostaria de fazer a minha dissertação nesse problema, você poderia me orientar nesse caso, porque eu tinha muito apreço por aquele professor, já falecido inclusive. Ele falou, olha, eu tenho muito interesse nesse problema, mas aqui no nosso departamento ninguém conhece nada sobre isso. Eu e mais ninguém, nós não conhecemos nada sobre isso, né? Embora o problema seja bastante interessante. Mas eu tenho um amigo no departamento de estruturas que é o fera nesta área aí. Então ele usa essa técnica nos problemas lá de estruturas. Você poderia conversar com ele. Muito bem. Então eu fui no departamento, procurei o professor que ele citou, mostrei a equação que eu queria resolver, que era a equação de Poisson não linear, que governa o comportamento de campo magnético. Ele olhou a equação e falou, olha, essa equação é a mesma equação que governa o problema de torção em barra. Então ele conhecia o problema na área dele, torção em barra. Eu conhecia o meu problema de campo magnético. E nós usamos então uma equação matemática para fazer a nossa troca de informações. Ou seja, olhando aquela equação, ele conseguia visualizar o comportamento do problema físico dele. Eu, olhando aquela equação, eu visualizava o comportamento físico do meu problema. Mas nós tínhamos uma base comum de conversa que era a equação matemática. E foi um sucesso, realmente. Eu fiz a minha dissertação, eu defendi, né, neste assunto, tendo como co-orientador um professor que não entendia absolutamente nada de campo eletromagnético, mas conhecia tudo de elementos finitos. Então, para mostrar para vocês que realmente é verdade, né? Se eu tenho uma classe de... só voltando aqui então, né? Quando eu consigo identificar problemas que são descritos pelas mesmas equações, então estou definindo classes de sistemas. Então, isso facilita muito a análise de problemas, porque eu posso, por exemplo, usar a solução de um problema para entender a solução de outro problema. Por exemplo, tem um sistema físico bastante complexo que envolve uma construção, né, que vai envolver dinheiro, tempo, enfim, e eu não quero investir primeiro naquele problema físico, eu quero conhecer o comportamento dele. Então eu faço um modelinho usando elementos de circuitos, faço muitas análises usando esses elementos de circuito, depois aplico no meu problema físico. Hoje em dia, isso até não é muito comum, porque nós temos a simulação digital, né, os métodos computacionais e computadores altamente desenvolvidos, então nós podemos fazer simulação numérica para o meu problema físico. Mas no passado era muito comum substituir problemas reais físicos por outros problemas físicos, mas com uma facilidade maior para a solução. Muito bem, agora vamos falar sobre interconexões de sistemas. Então, a grande maioria dos sistemas reais, na verdade, são interconexões de subsistemas menores, não é? Então, alguns sistemas básicos são utilizados para construir outros sistemas mais complexos. Nós fazemos o estudo partindo, né, dividindo em problemas básicos, resolvendo aquele probleminha, e depois integrando e obtendo uma solução final. Então, aqui como ilustração, um caso de sistema interconectado, uma sala de áudio, de TV de uma residência, por exemplo, né? Eu tenho um monitor ou um televisor, eu tenho equipamento Blu-ray, eu tenho um receptor para antena paga, eu tenho caixa de som, enfim, eu tenho uma infinidade de elementos que eu posso interconectar, formando um sistema único. Outro exemplo que vale a pena ser mencionado é a cabine de comando de um avião, de uma aeronave de grande porte. Então, o piloto que vai se sentar nesta cadeira e o copiloto, eles terão à sua disposição uma infinidade de comandos que vão permitir que aquela aeronave levante voo, voe e pouse de forma correta e adequada. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre os tipos de interconexão. A primeira delas é a interconexão em série, onde a saída de um sistema é a entrada do sistema seguinte. Por exemplo, um receptor de áudio que é seguido por um amplificador. Outro tipo de interconexão é a interconexão paralela, onde uma entrada única entra simultaneamente no sistema 1, no sistema 2, as saídas são somadas e a saída final então é a soma das duas saídas. Por exemplo, nós podemos ter vários microfones ligados a um único amplificador. E temos também a combinação de interconexões série e paralela. Então, na figurinha aqui eu tenho sistema 1 e sistema 2 em série, a saída dessa combinação em paralelo com o sistema 3, então soma-se as saídas, que vai ser entrada para o sistema 4 e assim por diante. Eu posso ter aí uma infinidade de combinações
dependendo da minha aplicação. Outro caso especial de interconexão é a interconexão com realimentação, onde a saída de um sistema serve como entrada para um outro sistema que é realimentada somada à entrada original, dando aqui a saída que nós desejamos. Por exemplo, o piloto automático de um automóvel que fica medindo a velocidade que foi registrada como referência e a velocidade real do veículo para alimentar de combustível, para acelerar o veículo ou para freá-lo, para mantê-lo próximo àquela velocidade que foi estabelecida como velocidade de referência. Muito bem, então para encerrar esta aula, vamos apresentar aqui um exemplo bastante simples de um sistema com realimentação. Na verdade, é um circuito RC paralelo, que é resistor, capacitor e paralelo, alimentados por uma fonte de corrente I de T. Então, do ponto de vista de circuito elétrico, eu tenho uma corrente I de T se dividindo em duas correntes, I1 de T que passa pelo capacitor e 2 de T que passa pelo resistor, do ponto de vista do circuito elétrico. Mas você acredita que isso aqui é um sistema com realimentação? Então vamos lá. Olhando para este novo gráfico agora, I1 de T é a corrente que vai ser a entrada do sistema 1, que é o nosso capacitor. A saída desse sistema 1 vai alimentar a entrada do sistema 2, que é o resistor, então dando como saída aqui a corrente I2 de T, que vai realimentar a entrada principal, portanto, I1 de T mais I2 de T igual à corrente de entrada I de T. Então está aqui um exemplo muito simples de sistema com realimentação. Muito bem, então chegamos ao final desta aula. Como eu disse no início, apenas uma introdução sobre sistemas de tempo discreto e sistemas de tempo contínuo. Você deverá assisti-la pelo menos uma vez e em seguida estudar o material, a seção 1.5 do nosso livro-texto, para ter uma compreensão mais abrangente deste assunto, ok? Obrigado então pela sua atenção e até a próxima aula.